Bandeirantes 7:02. A primeira turma do Supremo marca para os dias 6 e 7 de maio o julgamento da denúncia contra o chamado Núcleo 4 do esquema de tentativa de golpe de Estado. As datas foram determinadas pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo seria responsável por ações de desinformação e propagação de ataques virtuais a instituições democráticas. Fazem parte do núcleo, ao todo, 7 pessoas, a maioria militares do Exército. Ontem, a primeira turma do STF aceitou a denúncia da PGR contra o chamado núcleo crucial da trama golpista. Com isso, tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados, que agora vão responder a um processo criminal na Justiça. O julgamento que definiu a condição dos acusados foi encerrado depois dos votos unânimes dos 5 ministros do grupo. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Para embasar a decisão, o magistrado descreveu as cenas dos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Moraes declarou não ter dúvidas de que Bolsonaro e os outros 7 acusados pela PGR atuaram para impedir a posse do presidente Lula em 2022. A responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro. A organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Os outros 4 integrantes da primeira turma do STF seguiram o voto do relator. Entre eles, o ministro Flávio Dino, que citou o golpe militar de 1964 durante a argumentação. Mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. O ministro Luiz Fux também aceitou a denúncia, mas sinalizou futuras divergências. Uma das principais, no caso da acusação de tentativa de golpe de Estado, é estabelecer diferenças entre o que é crime tentado e crime consumado. Existe a tentativa do crime consumado de tentar. Existem atos preparatórios do crime consumado de tentar. A minha crítica a essas figuras penais é exatamente a falta de verificação desses antecedentes técnicos científicos, de que, na medida em que se coloca outra tentativa como crime consumado, no meu modo de ver, há um arranhão na Constituição Federal e também não se cogitou nem de atos preparatórios e nem de tentativa do crime tentado. Durante o voto, Fux também questionou o tamanho das penas aplicadas a participantes dos ataques de 8 de janeiro. E citou o caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a frase "Perdeu, mané" na estátua da Justiça em frente ao STF. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram para condenar a mulher a 14 anos de prisão. O ministro Luiz Fux, por outro lado, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, e o julgamento foi suspenso. Nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso. Eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, vão responder como réus também outros 7 nomes do então governo. São eles: o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Braga Neto; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, general Augusto Heleno; o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem; o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres; o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira; e também o ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid. Todos são acusados por 5 crimes. Além de golpe de Estado, a lista reúne tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, liderança de organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio tombado. O recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República pelo Supremo não significa condenação dos envolvidos. Antes do julgamento dos
dos réus propriamente dito, há uma série de passos a seguir, ainda sem data definida. O primeiro é a fase de instrução, na qual serão colhidas provas, perícias e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Em seguida, há um interrogatório dos réus e apresentação das alegações finais. Só depois que o caso vai para julgamento, que também deverá ocorrer na primeira turma do Supremo. As defesas dos acusados, no entanto, ainda tentam levar a análise para o plenário da Corte. O cientista político e colunista da Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, avalia que a condenação dos réus é praticamente certa. Nós devemos ter ao longo do ano todo esse processo de julgamento, mas já com a expectativa de um julgamento aí com uma decisão negativa para o ex-presidente Bolsonaro, né? Eu acho que ninguém tem bola de cristal, ninguém tem certeza sobre isso, alguma coisa eventualmente pode acontecer no meio do caminho, mas a previsão nesse momento pelo andar da carruagem, pela maneira como se colocaram os argumentos, assim, acho que há muita convicção por parte tanto do ministro Alexandre de Moraes, como do ministro Flávio Dino, como da ministra Carmen Lúcia, como do ministro Cristiano Zanin, na direção de uma condenação, né, da culpabilidade dos envolvidos. Em caso de condenação, os ministros do STF farão a chamada dosimetria da pena. O termo se refere ao cálculo da sentença de cada réu, levando em consideração os atenuantes e agravantes previstos na lei. A previsão é que Bolsonaro e os outros 7 denunciados sejam julgados até o fim do ano, para que a questão não influencie nas eleições de 2026. Bandeirantes 79. Jair Bolsonaro classifica as denúncias da Procuradoria-Geral da República aceitas pelo Supremo como infundadas. E nega ter liderado uma trama golpista para impedir a posse do presidente Lula. Diferentemente do primeiro dia, ontem o ex-presidente acompanhou o julgamento dentro do gabinete do filho no Senado, o senador Flávio Bolsonaro. Ele justificou a ausência no prédio do STF porque, segundo ele próprio, já sabia que o resultado seria desfavorável. Após a decisão da primeira turma, Bolsonaro fez um longo pronunciamento, sem direito a perguntas, na saída do Congresso. O ex-presidente voltou a criticar o processo e defendeu que as acusações contra ele são graves. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Fizeram pesca probatória, reviraram a vida de todo mundo, 3 buscas e apreensão em casa. Não acharam nada a meu respeito. No pronunciamento, Bolsonaro admitiu a existência de um texto classificado pela denúncia da PGR como minuta do golpe. Segundo ele, no entanto, não houve crime porque a ação não chegou a ser colocada em prática. Discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do poder judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar. Sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. O ex-presidente também ressaltou que defendeu manifestações pacíficas após as eleições. E que ajudou na transição de governo, nomeando militares indicados por Lula, mesmo antes de deixar o cargo. De forma irônica, Bolsonaro voltou a negar envolvimento com os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio. Só se for por telepatia. O ex-presidente ainda criticou a rapidez do processo e levantou dúvidas sobre a condução do inquérito. Algo, o pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, tem algo esquisito por aí. Nos 500 acordos de não persecução penal, em nenhum deles, que eu tomei conhecimento, alguém cita meu nome.
Governadores de direita também saíram em defesa de Bolsonaro. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o ex-presidente é o maior líder do país e conduzirá o processo com coragem. Na mesma linha, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que a trajetória de Bolsonaro sempre foi marcada pelo compromisso com o povo brasileiro. Já Ratinho Júnior, do Paraná, defendeu que o julgamento seja realizado no plenário do Supremo e não na primeira turma, por se tratar de um ex-presidente. Bandeirantes 712. Política, com Fernando Mitre. Enquanto a justiça avança agora com Bolsonaro declarado réu, na fase da ação penal, a movimentação nos bastidores da direita, na pavimentação para 2026, vai sinalizando alguma mudança. Ali onde atuam os vários governadores com condições de serem cogitados como candidatos, incluindo Ronaldo Caiado, que já se declarou, as atenções vão se voltando, obviamente, para Tarcísio de Freitas, que é o mais citado, mas que se mexe com muito cuidado, sempre prevenido contra qualquer movimento que desagrade Bolsonaro. Só seria candidato se indicado pelo próprio ex-presidente. Mas isso hoje já não é tão distante como era, desde o recente comício no Rio, quando Bolsonaro se referiu a nomes com potencial para serem eventualmente indicados. Ele não fazia isso antes. A ideia que se agita por aí, como se falou numa conversa em São Paulo, é unir a direita na disputa presidencial, o que não é tão fácil, com o plano de indulto. Vamos ver. Bandeirantes